A crucificação de Jesus é, sem dúvida, um dos eventos mais estudados, discutidos e simbólicos de toda a história da humanidade. O acontecimento, que se deu por volta do ano 30 ou 33 d.C., em Jerusalém, transcende seu tempo e local, tornando-se um ponto de inflexão, não apenas na história do cristianismo, mas também nas relações entre política, religião e poder no contexto do Império Romano e do judaísmo do Segundo Templo. Embora milhões o vejam como cumprimento de antigas profecias e o ato redentor por excelência, a crucificação de Jesus também pode e deve ser analisada sob o olhar frio da história, da cultura, da medicina e da religião comparada. Este estudo propõe-se a examinar com profundidade esse evento, respeitando sua dimensão teológica, mas sem abandonar o rigor histórico e científico. Seja muito bem-vindo. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. A Palestina do século I era uma província estratégica para Roma, tanto do ponto de vista militar como religioso. Após a morte de Herodes o Grande, o território foi dividido entre seus filhos, e com o tempo passou a ser governado por procuradores. Um desses foi Pôncio Pilatos, que serviu como governador da Judéia entre os anos 26 e 36 d.C. A população judaica, por sua vez, vivia em constante tensão. Havia uma expectativa messiânica crescente, alimentada por séculos de opressão estrangeira e textos proféticos que prometiam a vinda de um rei libertador. Muitos esperavam um Messias político, que liderasse uma revolta contra Roma, devolvendo a soberania a Israel. Isso ajuda a compreender por que qualquer líder carismático com influência sobre as multidões era motivo de atenção e suspeita tanto por parte dos romanos quanto da liderança religiosa judaica. Jesus surge nesse contexto como um mestre itinerante, pregando uma mensagem de arrependimento, justiça e amor. Ele atrai seguidores, realiza sinais, que muitos interpretam como milagres, e desafia abertamente as estruturas religiosas ao curar no sábado, perdoar pecados e criticar os escribas e fariseus. Sua entrada triunfal em Jerusalém e a purificação do templo foram gestos públicos carregados de significado político e religioso, que alarmaram os líderes do Sinédrio. Do ponto de vista histórico, sua popularidade crescente e seus ensinos subversivos em relação à Torá oral e ao sistema sacrificial do templo foram fatores determinantes para sua prisão. Os evangelhos relatam que foi traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes, e entregue às autoridades religiosas que o julgaram por blasfêmia, uma acusação religiosa com peso político. O julgamento de Jesus é um dos aspectos mais debatidos entre os estudiosos. Os relatos bíblicos o descrevem sendo julgado primeiramente pelo Sinédrio, um conselho judaico, onde foi acusado de blasfemar ao afirmar ser o Filho de Deus. No entanto, como os judeus não tinham permissão de Roma para aplicar a pena de morte, ele foi levado a Pilatos com uma acusação diferente, a de se autoproclamar rei dos judeus, o que configurava sedição contra César. Pilatos, segundo os evangelhos, não encontrou culpa em Jesus, mas cedeu à pressão da multidão e dos líderes religiosos. Lavou as mãos como sinal de isenção de responsabilidade, mas ordenou a crucificação, a forma romana mais cruel e humilhante de punição. A crucificação era uma pena reservada aos escravos, desertores, bandidos e inimigos do Estado. Era um método lento e doloroso de execução, cujo objetivo não era apenas matar, mas também servir de espetáculo público para desestimular revoltas. O processo geralmente começava com açoitamento, feito com chicotes que continham fragmentos de ossos ou metais, dilacerando a pele e expondo músculos e até ossos. Os evangelhos indicam que Jesus foi flagelado antes da crucificação. Ele foi então forçado a carregar sua própria cruz, ou pelo menos a viga horizontal, até o lugar de execução, Gólgota, ou lugar da caveira. Incapaz de continuar,
foi ajudado por Simão de Cirene. Na crucificação em si, as mãos ou pulsos eram fixados à madeira com pregos, e os pés sobrepostos e também pregados ou amarrados. A morte ocorria por sufocamento progressivo, já que a posição forçava a vítima a se levantar com as pernas para respirar, algo que se tornava impossível com o tempo, devido à fadiga, dor e perda de sangue. Estudos médicos modernos, como os publicados no Journal of the American Medical Association, descrevem a crucificação como uma das formas mais brutais de execução. O flagrum romano causava hematomas profundos, lacerações, choque hipovolêmico e hemorragias internas. A posição na cruz levava à asfixia, acidose respiratória, arritmias cardíacas e possivelmente ruptura do coração por pressão pericárdica. Quando os soldados romanos viram que Jesus já estava morto, não quebraram suas pernas, como faziam para acelerar a morte, mas perfuraram seu lado com uma lança, de onde jorraram sangue e água. Muitos médicos interpretam isso como acúmulo de fluido no pericárdio e na pleura, típico de insuficiência cardíaca congestiva ou ruptura cardíaca, algo coerente com um quadro de extrema agonia e sofrimento. Para os cristãos, a crucificação de Jesus não foi um acidente histórico, mas o cumprimento de diversas profecias do Antigo Testamento. Um dos textos mais citados é Isaías 53, o chamado Cântico do Servo Sofredor, e descreve um homem desprezado, ferido pelas transgressões de outros e levado como cordeiro ao matadouro. A tradição judaica rabínica nem sempre aplica esse texto ao Messias, mas sim ao povo de Israel personificado no servo. Outro texto-chave é o Salmo 22, que começa com as palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Frase pronunciada por Jesus na cruz. O Salmo também menciona zombarias, perfuração das mãos e dos pés, e o sorteio de roupas, detalhes que os evangelistas associam ao evento da crucificação. Zacarias 12:10 também é usado para apontar para a figura de alguém que seria transpassado e que posteriormente geraria arrependimento nacional. Olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora por um filho único. Do ponto de vista acadêmico, há consenso entre historiadores seculares e teólogos de que Jesus foi, de fato, crucificado sob ordem de Pôncio Pilatos. Essa afirmação é respaldada não apenas pelos evangelhos, mas também por fontes não cristãs, como o historiador judeu Flávio Joséfo e o romano Tácito, que menciona que Cristo foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Essas fontes independentes atestam que Jesus existiu e morreu de forma violenta e que seus seguidores continuaram a expandir sua mensagem após sua morte, algo notável, considerando que a crucificação era vista como uma derrota pública e vergonhosa. O fato de os seguidores de Jesus terem continuado a pregar após sua morte e, mais ainda, terem declarado que ele ressuscitou, transformou completamente o simbolismo da cruz. Um instrumento de tortura tornou-se o principal símbolo da fé cristã, paradoxalmente associada à salvação e ao amor de Deus. Teologicamente, a crucificação é vista por cristãos como um sacrifício expiatório final, substituindo o sistema de sacrifícios do templo. Para o judaísmo tradicional, no entanto, essa interpretação não é aceita. O conceito de um Messias crucificado é considerado contraditório à expectativa messiânica clássica, que envolve restauração nacional e paz mundial. Contudo, é inegável que o impacto histórico da crucificação ultrapassa barreiras religiosas. A narrativa de Jesus, um homem pobre, perseguido, torturado e executado injustamente, tornou-se um emblema universal de resistência, compaixão e esperança diante do sofrimento. A crucificação de Jesus não pode ser compreendida apenas como um evento religioso. Ela é, ao mesmo tempo, um fato histórico, um acontecimento jurídico, um ritual de execução romano, uma tragédia humana e, para milhões, o ponto central de sua fé.
Estudar a crucificação com rigor histórico e honestidade intelectual não diminui sua força espiritual. Ao contrário, permite que ela seja compreendida em toda a sua profundidade. Ao unir arqueologia, medicina, história e conteúdos bíblicos, percebemos que, independentemente da crença pessoal, a cruz de Jesus marcou a história como nenhum outro símbolo. A brutalidade do madeiro romano contrasta com a mensagem de perdão e esperança que emergiu dele. Essa contradição, ou talvez essa síntese, é o que torna a crucificação de Jesus um dos episódios mais enigmáticos e poderosos da experiência humana. Se você gostou desse vídeo, te convido a compartilhar com seus amigos, deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.